Fala, turma! Vamos para mais um caso clínico, mais um caso que nos chamou a atenção pela forma de apresentação e pela forma com que foram conduzidas as condutas na RL Clínica Integrada. Mais um caso elucidado, mais um caso que merece ser discutido por vocês. Mas primeiro, solta a vinheta. Caroço na mama. Quem nunca se debateu com uma pessoa, principalmente mulher, com caroço na mama? Caroço na mama, irritação mamária, sensação de caroço na mama, nódulo mamário. Isso faz parte do dia a dia dos nossos atendimentos quando nós atendemos mulher e faz parte do dia a dia da rotina de muitas mulheres, porque afinal de contas, o câncer de mama, que muitas vezes se inicia com caroço na mama, é a principal causa de neoplasia feminina ainda no mundo, matando milhares de mulheres e acometendo diversas mulheres anualmente. Tanto é a importância do caroço na mama, da investigação, da condução adequada na investigação de caroços na mama, principalmente feminina, que existe um mês no Brasil, o Outubro Rosa, que é o mês na qual estamos vivenciando, que é destinado quase que exclusivamente a aumentar as políticas de prevenção e rastreamento do câncer de mama para assim tratar de forma adequada. E esse caso de hoje vem como um triunfo dos nossos atendimentos, na qual uma mulher veio com um caroço na mão, um caroço de forma duvidosa, conseguimos fazer a condução e, graças a Deus, elucidar o caso. Por isso eu trouxe para vocês. Então, vamos para o caso. O título é Caroço na Mama, bem genérico. Trata-se de um adolescente de 15 anos que procurou a clínica para queixar-se de que tinha um caroço na mama esquerda. Ela falou que não tinha descarga papilar, não tinha sinais flogísticos, não tinha outros sinais e sintomas associados, mas aquele caroço já vinha incomodando ela há mais tempo. Procurou a unidade básica de saúde, na qual foi atendida e encaminhada para um mastologista, mas até então não tinha conseguido agendamento para o mastologista, decidiu procurar a RL Clínica Integrada. Quando chegou a RL Clínica, eu examinei, a gente avaliou o nódulo. Realmente era compatível à história, ela já trazia alguns exames, mas primeiro a gente foi para a história clínica pregressa. Não tinha comorbidades, não usava anticoncepcionais hormonais orais, aliás, nem tinha começado a atividade sexual ativa. De hábitos, era uma pessoa extremamente normal e com hábitos saudáveis. Gostava de cozinhar, gostava de dançar e estudava o 9º ano de uma escola de ensino fundamental da própria cidade, ou seja, nada que chamasse atenção no histórico clínico nem nos hábitos de vida da adolescente. No exame físico, cabeça e pescoço sem alterações, nada digno de nota. No tórax, as mamas eram simétricas à inspeção, também não havia sinais flogísticos, não havia dor, não havia lesões visíveis à ectoscopia, mas palpava-se um nódulo móvel de consistência fibroelástica na mama esquerda, mais ou menos às 17 horas, medindo aí aproximadamente 3, 4 centímetros, e era algo doloroso, principalmente quando a gente tentava situar ele, tentava localizar e delimitar ele de forma digital. No mais, a ausculta pulmonar fisiológica, sem ruídos adventícios, uma frequência respiratória de 17, saturando a 100% em ambiente. A cardíaca fisiológica, com uma frequência cardíaca de 77 e uma pressão de 123 por 71, o chamado 12 por 7, uma frequência arterial considerada normal. O abdômen dela semiplano, indolor à palpação, sem visceromegalias e sem sinais de peritonite, considerado normal. O exame de membros inferiores e superiores também não mostrava qualquer alteração, simétricos, indolores, sem lesões palpáveis, pulsos periféricos presentes e sem sinais de fraturas. O exame ginecológico, a gente voltou-se um pouquinho só para a mama por dois motivos. Primeiro, porque era um adolescente, e segundo, porque não tinha história de atividade sexual ativa. Então, a gente deixou a vulva um pouco de lado para, se fosse necessário, examinar numa segunda abordagem. Mas, no momento, a gente focou mais na mama. Por isso, o exame ginecológico dela foi meio que nem feito. A gente saltou essa etapa, tá?
Diante do nosso exame físico, a gente vem com as nossas hipóteses, é óbvio que vem, né? Cisto mamário, pode ser, na idade dela é comum, e aliás, cistos mamários na mama feminina são bastante comuns. Ectasia ductal, mais pouco provável, porque a ectasia ductal não é tão comum na faixa etária dela. Fibroadenoma, possibilidade, porque o fibroadenoma é um tumor benigno de mama e que não escolhe idade, pode ocorrer em qualquer idade, desde que haja formação de tecido mamário. Granuloma mamário, até podia, vai ver, ela tinha uma cicatrização ali, um processo inflamatório infeccioso que ela não quisesse relatar, ou que ela tivesse, mas porventura ela tivesse esquecido, pode, tá? Cicatriz de lesão mamária, também a gente cogitou pela mesma hipótese, pode ter tido um trauma, pode ter tido uma infecção prévia, ela não sabia. Abscesso, era mais pouco provável, porque o abscesso normalmente vem com todos os sinais infecciosos de base, febre, dor, sinais flogísticos, entre outros. Diante desse rol de hipóteses diagnósticas, a gente pensou nos exames. Pode fazer hemograma? Pode. Iria descartar um processo infeccioso e outras circunstâncias que pudesse sugerir um quadro sistêmico. Mamografia? Até poderia, mas a faixa etária dela, com um tecido mamário bem incipiente, é muito difícil de ser visualizado qualquer coisa na mamografia, porque a mamografia ela não gosta de mamas jovens, ela não visualiza tanto uma mama jovem, mas poderia ser tomografia computadorizada de mama? Dependendo da circunstância, hoje a gente já faz tomografia de mama. Poderia ser uma ultrassonografia de mama. A ultrassonografia de mama, para nós, é um melhor exame para uma mama jovem, porque ela diferencia sólido de cístico e ela pode delimitar melhor o nódulo e dar mais características para a gente continuar a investigação. Poderia ser uma ressonância mamária? A ressonância mamária a gente até faz, mas aí a gente quer aprofundar a lesão e estudar mais afinco. Para efeito de triagem, a ultrassonografia é melhor. E como dispomos de ultrassonografia, também faço ultrassom, então ficou muito mais fácil eu puxar para o meu lado. Porque a ultrassonografia, ela diferencia cisto de sólido. Ela iria me dizer qual seria a melhor abordagem, se eu esvazio o cisto, se eu vou ter que reabordar, se eu vou ter que tirar para tecido histopatológico. É muito mais adequado para a faixa etária na qual ela se enquadra, 15 anos. É muito mais viável de ser feito, seja pelo custo-benefício, seja pela proximidade do exame que a gente dispõe aqui na clínica. Ela pode predizer a topografia correta do nódulo, porque quando a gente faz o estudo ultrassonográfico do nódulo, a gente não só delimita, como diz, de fato a posição na qual esse nódulo se encontra, e ainda pode auxiliar na cirurgia, porque dependendo de como for as características do nódulo, a gente programa a cirurgia para imediato ou posterga com um acompanhamento periódico por ultrassonografia mesmo, já que é um exame bom e barato e acessível. Quando cogitei a ultrassonografia, a mãe dela já me trouxe pelo menos duas imagens. Uma ultrassonografia realizada em 2017, que já mostrava um nódulo com consistência bem semelhante, uma ecogenicidade bem semelhante aos tecidos mamários circovizinhos, e uma de 2018 que já trazia um negócio, parece um ponto calcificado ali, uma calcificação central, um estudo meio estranho da ultrassonografia mamária dessa criança. Quando eu fui ver os pedaços de laudos descritos, porque as ultrassonografias não estavam totalmente corretas, as ultrassonografias não estavam totalmente legíveis, aí estavam bem apagadas, o pedaço que eu vi dessas duas ultrassons mostrava o seguinte: mama direita, BIRADS 1, mama esquerda, BIRADS 3. Já nos chama a atenção porque o BIRADS mamário na ultrassonografia deve ser único, a gente considera o maior, então não precisava assim, classificar uma mama de outra e diferenciar o BIRADS. Normalmente a gente bota o BIRADS maior, né? Mas ele sugeria considerar a investigação ultrassonográfica de 6 em 6 meses, etc., a critério clínico. É claro que eu não ia aceitar uma ultrassonografia de 2 anos, né? Uma de 4 anos e uma de 3 anos. Pedi uma nova ultrassonografia. Na nova ultrassonografia, ela já traz uma imagem bem mais detalhada. Ela traz uma imagem
aparentemente anecoica ou pelo menos muito hipoecogênica, que quando a gente aproximava num corte maior, ela mostrava uma densidade também semelhante aos tecidos vizinhos, mas que tinha algumas áreas hiperecogênicas, outras hipoecogênicas e umas que tendia até a mais hipoecogênica mesmo. Quando eu fui direto para o laudo do colega, o colega colocou que mama direita, BIRADS 1, mama esquerda, BIRADS 3. Diante da inconsistência dos exames assim, e até a coerência deles, mas mesmo assim inconsistente, a gente optou por fazer a biópsia com retirada total do nódulo, porque a gente acreditava que seria a melhor saída naquele momento. Falamos com a mãe da menor, já que ela era menor de idade, e optamos pela cirurgia, pela abordagem imediata, já que tinha um nódulo, possivelmente BIRADS 3, BIRADS alguma coisa, que a gente não tinha uma especificação, porque não estava muito claro pela imagem de ultrassonografia. E prosseguimos ao tratamento cirúrgico. Preparamos todo o material para a abordagem cirúrgica da mama da menor e já começamos com o levantamento do material que precisaria para a cirurgia, bem como do detalhamento da melhor incisão. Aí, eu acho que foi um erro na hora que eu fui digitar, tá? 8 horas, mas o nódulo dela era 5 horas. E a gente começou a incisão com o nódulo às 5 horas. É óbvio que a gente fez uma incisão periaureolar para diminuir o efeito da cicatrização, já que é uma mulher e vai precisar dessa mama em boas condições. Fizemos a incisão e retiramos o nódulo. O nódulo é esse nódulo pequenininho ali que está na palma da minha mão, um nódulo de aproximadamente 4 centímetros, de consistência fibroelástica, bordas bem delimitadas, sem sinais inflamatórios associados, sem pus, sem nenhuma outra lesão evidente. Pelo exame do nódulo, a gente já descartou abscesso, já descartou cisto mamário e ficamos com as demais hipóteses, como por exemplo o fibroadenoma. Quando eu tirei, eu vi que ele parecia muito com um fibroadenoma. Fechei a mama da mulher, conforme está ilustrado nesta figura ao lado, fechamos com um ponto simples e pedi para ela voltar com 14 dias, enquanto o material histopatológico estava sendo estudado. No 14º dia, a visão que ela nos trouxe foi essa aqui. Mama já em processo cicatricial, mas tinha uma pequena lesão que apontava aqui indícios de uma possível supuração, de uma possível serose. Lavei a mama dela e pedi para ela, não tirei os pontos naquele momento e pedi para ela retornar com mais 7 dias. No 21º dia, esse é o aspecto da mama dela, que já estava mais cicatrizada, mas mantinha alguns pontos de afastamento das bordas, principalmente naquela região onde a gente sugeriu que estava com cerúmen. Pedi para ela retornar com mais 7 dias. No 28º dia, ela já estava com a mama mais fechada, sem sinais flogísticos, sem sinais inflamatórios, já tendendo a uma cicatrização. Aumentei o período de 7 dias e pedi para ela voltar só no 45º dia, na 9ª semana de pós-operatório. Quando ela voltou com a 9ª semana de pós-operatório, a cicatriz já estava se delimitando, já estava se apagando ali junto à auréola, deixando o mínimo de cicatriz possível. Dessa vez, como o resultado da biópsia estava previsto para chegar no 60º dia, pedi para ela voltar no 60º dia de pós-operatório. Quando ela retornou no 60º dia de pós-operatório, a cicatrização está praticamente perfeita, imperceptível. A tendência é melhorar, porque a cicatrização vai melhorando com o decorrer do ano. O estudo histopatológico mostrava uma macroscopia de um nódulo de aproximadamente 4 centímetros, bordas regulares, e isso a gente já tinha descrito, mas a microscopia trazia células sem atipias, com boa diferenciação celular, sem infiltração de tecidos vizinhos, ou seja, a gente conseguiu tirar total, com margens livres de implantes sugestivos de fibroadenoma mamário, que era o que a gente já havia suspeitado desde o princípio. Então, a gente conseguiu chegar ao caso de forma bem rápida, sem muita enrolação. A criança estava 2 anos, 4 anos tentando, e com poucos procedimentos a gente conseguiu realizar tudo o que precisava.
De considerações finais, a gente guarda. A anamnese e o exame físico ainda são os pilares da prática clínica. Eu já venho dizendo isso há muito tempo nos meus casos clínicos. Eu sempre digo, faça o essencial, pegue no paciente e examine, que é o suficiente para você conseguir sanar boa parte dos problemas dele. A experiência clínica é bastante útil, conta muito. Eu já tinha vivenciado algumas outras coisas, alguns outros nódulos na faculdade e na minha prática clínica também é bem comum, principalmente nesses meses de outubro, né? Julho, agosto, setembro, outubro, a gente vivencia muito. O exame complementar, ele deve ser complementar ao teu exame físico, para tu não pular etapas e não onerar muito o tratamento da pessoa. Como o exame complementar que ela trouxe era muito inconclusivo, falava em 2 BIRADs, apontava um BIRAD 3, e o câncer de mama ainda é muito prevalente na nossa sociedade, eu não quis ficar esperando de 6 em 6 meses para reavaliar o exame, abordei logo para retirar todo o nódulo e mandar para o histopatológico para assim me livrar de vez. E isso assim, deve acender sempre uma luz, porque caroço na mama, nódulo na mama, a gente tem que descartar principalmente câncer, que na idade dela é catastrófico, certo? Então, todo câncer, todo caroço na mama, você tem que investigar exaustivamente até descartar a possibilidade do câncer. Foi isso que a gente fez. Conseguimos investigar, retirar, que foi ao mesmo tempo uma medida terapêutica e diagnóstica. E, graças a Deus, cura, porque um fibroadenoma, uma vez retirado, ele não oferece mais riscos. Então, mais um caso realizado, mais um caso sanado. Se gostou do caso, dá like, compartilha com teus amigos. Até o próximo caso. Tchau!